Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre um vídeo muito interessante que é o vetor resultante que acontece no coração humano. Vetores representam um assunto que o aluno do primeiro ano do ensino médio já teve contato, não é verdade? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos físicos, matemáticos e também biológicos. É uma relação interdisciplinar. Então nós temos aqui aspectos físicos e biológicos. O próximo slide que eu vou apresentar para vocês, eu mostro alguns aspectos biológicos. Do lado direito aqui nós temos o indivíduo, onde nós temos a representação do coração desse rapaz, né? E a gente vai discutir aqui a corrente elétrica que existe no coração. Um detalhe importante, pessoal, os pulmões, veja, olha só, na parte superior aqui, ó, os pulmões, embora eles estejam cheios de ar, eles absolutamente também podem conduzir eletricidade. Veja então que o coração ele está realmente suspenso em um meio condutor. Em volta do coração você tem vários líquidos. Esses líquidos conduzem corrente elétrica. Então, automaticamente também o coração em seu interior, em volta dele, você terá também a presença de corrente elétrica. Agora, como é que acontece essa corrente elétrica? Primeiro detalhe, olhem para a figura da direita. O coração, essa parte superior dele aqui, ó, nós a chamamos de base do coração, letra B maiúscula. Essa parte inferior do coração, nós a chamamos de ápice, letra A maiúscula. A corrente elétrica que vai aparecer no coração, ela vai se direcionar para o ápice. Então o sentido é da base do coração para o ápice. Vejam que, primeiramente, nós temos a despolarização dos ventrículos. Vou apagar aqui para vocês, para a gente poder mostrar esse detalhe, que é um detalhe importante. Podem observar aqui na figura que nós temos a despolarização dos ventrículos. Primeiramente acontece a despolarização do septo ventricular. Esse é o primeiro dado, o primeiro detalhe que nós observamos. Aqui, ó, vou colorir para vocês aqui, ó, em cor verde, que vai destacar bastante. É onde acontece o momento inicial, essa despolarização. E aí você vai ter uma corrente elétrica que vai estabelecer aproximadamente a direção desse vetor aqui, ó. Eu vou ter um vetor médio que está representando a direção e o sentido dessa corrente elétrica no coração humano. Vamos apresentar agora o próximo slide. Nesse próximo slide, eu tenho aqui do lado esquerdo o coração de um ser humano. Vejam que nós, mamíferos, né, digamos assim, né, o nosso coração ele é composto por 4 câmaras. Nessa parte superior, nós temos a presença dos átrios, letra A maiúscula. Na parte inferior, nós temos a presença dos ventrículos. Notem, gente, um detalhe interessante. A massa do ventrículo esquerdo, ela é bem diferente da massa do ventrículo direito. Isso é a normalidade. Vejam do lado direito, nós temos aqui agora o coração humano, né? Essa seta preta que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai representar para vocês aquela direção média, né, da corrente elétrica no coração, né? Como eu falei para vocês, que vai da base para o ápice, que é essa porção inferior do coração. Vejam que nós temos, na verdade, a representação da corrente através dessas linhas elípticas. Mas lá para o eletrocardiograma, para a projeção desses vetores, admite-se essa direção e sentido desse vetor médio da corrente elétrica. Bom, o próximo slide eu mostro para vocês agora a representação vetorial. Imagine como se fosse um ciclo trigonométrico, né? Nós temos aqui alguns ângulos notáveis, alguns ângulos importantes. Se você imaginar esse vetor horizontal para a direita, você vai perceber que nós temos aqui um ângulo de 0 graus. Então, inicialmente você delimita o vetor horizontal para a direita, da esquerda para a direita, 0 graus. À medida que você vai percorrendo o ciclo no sentido horário, acompanha a setinha, ó, ciclo no sentido horário. Nós vamos descrevendo alguns ângulos positivos. Esse ângulo aqui, ó, 59 graus, que vai representar a despolarização aproximada dos ventrículos.
esse ângulo 120 graus, 180 graus, até fechar todo o ciclo, né? Vetorial, digamos assim. Então nota aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos um vetor referência para a esquerda, horizontal, 0 graus. Nós vamos rotacionar no sentido horário. E assim nós criamos os ângulos, né? Os ângulos de referência desses vetores. Nós temos um vetor vertical para baixo de mais 90 graus, se ele for para baixo. Vetor da esquerda para a direita, mais 180 graus. Vetor de baixo para cima, mais 90 graus. Isso aqui é fundamental para a gente poder entender depois como é que funciona o eletrocardiograma. Claro que a gente não vai entrar em muitos detalhes da medicina, mas nós vamos falar depois de algumas doenças, 3 ou 4 patologias que acometem o coração e que eu considero importantes para todos, né? Eu acho que é legal o aluno do ensino médio fazer uma relação entre essa física e essa biologia, entender como é que acontece o infarto, entender como é que acontece, por exemplo, uma hipertrofia dos átrios, né? Uma arritmia cardíaca. Tudo isso a gente vai falar no próximo slide. Bom, muito bem. Agora, um outro assunto importante, as chamadas derivações eletrocardiográficas. Esse nome é um pouco complicado, mas quando a pessoa vai fazer um exame lá no eletrocardiograma, eles usam 3 referências de potenciais elétricos que serão transferidos para o papel. Existe a chamada derivação 1, derivação 2 e a derivação 3. A derivação 1, eles vão pegar 2 eletrodos, colocar um no braço direito desse indivíduo e o outro eletrodo eles vão colocar no braço esquerdo. O eletrodo negativo é colocado no braço direito e o eletrodo positivo é colocado no braço esquerdo. Quando eles fazem isso, na chamada derivação 1, é medido na média, no padrão de um coração normal, em torno de 0,5 milivolts. Agora vamos passar para a derivação 2. Na derivação 2, o que eles fazem? Eles pegam o eletrodo negativo e colocam no braço direito do indivíduo. Eles pegam o eletrodo positivo e colocam na perna esquerda. Isso cria a derivação 2. Nessa derivação 2, detecta-se na prática uma diferença de potencial de aproximadamente 1,2 milivolts, que é uma condição de normalidade. Finalmente, a derivação 3, eles vão pegar o eletrodo positivo, observem aqui no esquema, eles pegam o eletrodo positivo, colocam na perna esquerda e o eletrodo negativo no braço esquerdo. Com isso, é detectada uma diferença de potencial de 0,7, aproximadamente 0,7 milivolts. Então, fazendo um resumo, pessoal, derivação 1, braço esquerdo, braço direito. Diferença de potencial, 0,5 milivolts. Derivação 2, braço direito, perna esquerda. Diferença de potencial, 1,2 milivolts. Finalmente, derivação 3, perna esquerda, braço esquerdo. Diferença de potencial, 0,7 milivolts. Notem a importância dos ângulos agora. A derivação 1, ela é absolutamente horizontal. Se você observar naqueles desenhos anteriores, vocês vão lembrar daquele vetor. Estão lembrados que eu mostrei para vocês? Beleza. Na derivação 1, a gente vai encontrar uma angulação de 0 graus. Ela é horizontal. A derivação 2, ela vai representar para vocês uma inclinação de 60 graus. E finalmente a derivação 3, 120 graus. Lembrando que aquele ciclo, lembra do ciclo que eu apresentei para vocês? O ciclo, lembra mais ou menos o ciclo trigonométrico. Nós vamos contornar esse ciclo no sentido horário. Isso vai criar esses ângulos positivos que eu acabei de mencionar para todos, né? Bom, o próximo slide eu vou mostrar para vocês uma parte matemática da coisa agora. A gente tem aqui do lado direito a despolarização do ventrículo. Notem que há uma diferença, né? Tem um lado que está mais despolarizado. O lado esquerdo despolarizou mais do que o lado direito. Vocês podem notar isso, né? A gente tem aqui um vetor, na cor vermelha nós temos um vetor para baixo, né? Para a esquerda,
Esse vetor está representando a despolarização desses dois ventrículos. Vamos praticar um exercício agora, uma matemática aqui. Veja que interessante, uma trigonometria, para falar a verdade. Vamos imaginar que esse vetor tenha uma magnitude de 2 milivolts. Olhem esse dado aqui, pessoal. Ó. Nós temos esse vetor com uma magnitude de 2 milivolts. Então o exercício é o seguinte. Vejamos um caso na derivação 1. O vetor A com 100 graus no sentido horário, né? Logo você tem 80 graus entre A e B. Esses 100 graus que eu estou falando para vocês é esse ângulozinho aqui, ó. A gente tem um ângulo aqui de 100 graus. Você sabe lá da geometria plana, né? Que se esse ângulo aqui vale 100 graus, quanto que vai sobrar para a parte interna? 80 graus. O ângulo raso mede 180 graus. Se esse vale 100, sobra 80 para a parte interna. Então o meu interesse aqui é calcular quanto que mede esse vetorzinho B aqui, ó. Eu tenho o vetor A, que é o vetor que representa a despolarização dos ventrículos. Eu preciso pegar esse vetor e projetar ele na derivação 1, melhor dizendo. Quando eu projeto o vetor A na derivação 1, eu encontro o vetor B. Só que para eu calcular o tamanho do vetor B, eu tenho que utilizar uma trigonometria. Eu tenho que aplicar o cosseno desse ângulo aqui, ó. O ângulo interno aqui vai medir exatamente 80 graus. Vejam, ó, eu vou pegar aqui uma função aqui da caneta, vocês vão entender melhor isso, pessoal. Esse ângulozinho aqui, ó, na parte interna, exatamente esse ângulo, ele mede absolutamente 80 graus, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, vermelho, ó. Esse ângulo mede exatamente 80 graus, porque nós acabamos de falar que o lado externo tem um ângulo de 100 graus e esse vermelhinho aqui mede 80 graus. Então, na verdade, nós temos aqui um triângulo, né? Ó, vamos fazer um desenho aqui. Nós temos um triângulo, ok? Um triângulo retângulo, onde eu procuro o valor desse vetor B. E esse ângulo aqui, ele mede exatamente 80 graus, ok? Então a gente vai aplicar cosseno. A gente sabe que o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ora, o ângulo eu tenho 80 graus, então eu tenho cosseno de 80. Só que eu tenho que olhar numa tabela, né? Existe uma tabela trigonométrica que te proporciona o cosseno de 80 graus. Então o cosseno de 80 é cateto adjacente, no caso aqui é o vetorzinho B, que é esse aqui que me interessa, esse camarada que me interessa, cateto adjacente, o vetor B, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento do vetor de despolarização, que vale 2 milivolts. O tamanho desse vetor representa o potencial elétrico da despolarização. Bom, fazendo aqui uma operação matemática, para eu encontrar o B, basta eu pegar 2 e multiplicar por qual valor? Pelo cosseno de 80, não é verdade? 2 vezes, olhando na tabela, o cosseno de 80 é 0,17. E aí eu vou encontrar que o vetor B vai dar 0,34 milivolts. Mas tem um detalhe. Vejam que esse vetor B, a projeção dele ficou para onde? Para a direita ou para a esquerda? Ficou para a esquerda. Como ela ficou para a esquerda, ficou para a parte negativa. Porque nós aprendemos que do lado esquerdo é negativo e do lado direito é positivo. Lembra lá daquele padrão inicial? Como esse vetor B está para a esquerda, nós encontramos um vetor B de menos 0,34 milivolts. Lá no eletrocardiograma vai aparecer uma onda com uma deflexão negativa. Você vai perceber lá alguma coisa assim, ó, na hora de olhar o eletro, você vai ver uma onda para baixo, uma amplitude negativa, porque a gente acabou de encontrar que o vetor B é igual a menos 0,34 milivolts, ok? Muito bem. O próximo slide agora é um outro exercício, só que agora a gente percebe uma outra despolarização. Vejam que agora eu tenho um vetor de despolarização inclinado para a direita, eu chamei ele de vetor A. Esse vetor A, eu vou te fornecer também um valor para ele, né? O vetor A, ele tem uma magnitude de 2 milivolts, ok, pessoal? Lembrando que essa magnitude é o tamanho dele, que vai determinar a diferença de potencial ali naquela região do coração. Então o vetor B mede 2 milivolts, o vetor A mede 2 milivolts, e eu quero encontrar o tamanho
desse vetor B. Vejam só, se eu realizar aqui a projeção vetorial, o que eu vou perceber? Mais uma vez, eu vou ter que te fornecer aqui o valor desse ângulo, né? A gente tem que calcular aqui, ó, o valor desse ângulozinho aqui, ó, que me interessa, esse ângulo interno, que é o que realmente faz sentido para nós, ok? Esse ângulo aqui, ele vale 125 graus. 125 graus. Esse vetor A está inclinado 125 graus para a direita. Só que para mim calcular o valor do vetor B, eu tenho que determinar qual é o valor desse ângulo aqui. Se nós somarmos esses dois ângulos, nós vamos encontrar 180 graus. Como esse vale 125, o que sobra para cá é 55. Então veja só, aplicando lá o cosseno de 55 graus, eu vou ter o cateto adjacente, que é o B, que é o que me interessa calcular, dividido pela hipotenusa, que é a magnitude do vetor A, que é 2. 2 multiplicado pelo cosseno de 55, cosseno de 55 na tabela é 0,57, e nós vamos encontrar uma magnitude de 1,14 milivolts. Lá no eletrocardiograma desse paciente, eu vou encontrar uma onda assim, ó. Essa onda vai ter uma amplitude positiva, fisicamente falando, né? Porque nós determinamos aqui a diferença de potencial positiva. Então lá eu vou ter uma diferença de potencial positiva no eletrocardiograma desse paciente. Muito bem. Agora o próximo slide. É interessante observar que esse vetor ele vai apresentar para nós 3 projeções, na verdade. Existe, pessoal, a derivação 1, ok? Ó, a derivação 1. Existe a derivação 2, que a gente falou nela lá atrás, que é de 60 graus, né, aproximadamente. Existe a derivação 3, que é de 120 graus. Lá no eletrocardiograma, no eletro do paciente, aparecem essas 3 derivações. Então são 3 medidas de potencial elétrico. E isso vai determinar várias patologias, né? Ou não, né? De repente o coração está numa condição de normalidade. Eu quero mostrar para vocês aqui o nosso vetor inicial. Nós temos aqui um vetor, que eu vou chamar de vetor A, observem no desenho, tá? O vetor A do lado esquerdo é o vetor de despolarização. Esse vetor A vai produzir 3 projeções. Eu tenho a projeção B na derivação 1, eu tenho a projeção C na derivação 2 e eu tenho a projeção D de dado na derivação 3. Notem que nesse caso a menor de todas é a derivação 3 especificamente. Isso acontece no coração, pode acontecer às vezes da derivação 1 ser menor, da derivação 2 ser menor, tem várias situações possíveis. Importante você perceber que esse vetor ele pode ser projetado em 3 eixos de referência no coração e que isso vai ser produzido no papel do eletrocardiograma. Bom, pessoal, nós vamos falar agora do último slide, né? Para fechar todo esse trabalho desses slides, digamos assim, vamos falar sobre o complexo QRS. Aqui a gente tem uma sequência de figuras, desde a letra A até a letra E especificamente, onde você vai perceber a evolução da despolarização no coração, nos ventrículos especificamente. A despolarização ela inicia-se nesse septo ventricular. E isso vai se propagando para o lado direito, para o lado esquerdo. E quem que exerce esse papel de despolarizar os ventrículos? Conforme nós dissemos em slides anteriores, né, em vídeos anteriores, eu apresentei para vocês que são as fibras de Purkinje. São elas que estabelecem a despolarização tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e de forma totalmente especializada. Vejam que nessa letra A gente tem vetores bem menores, né, bem mais restritos, a magnitude deles é pequena, porque a despolarização é inicial. Na figura B você já percebe realmente vetores bem maiores, na verdade, porque a despolarização já evoluiu bastante. Olha só, o lado esquerdo do ventrículo, né, o lado direito e assim por diante. Até chegarmos na última figura delas, que é a despolarização total dos ventrículos. Vejam que nesse caso você não tem mais esses vetores, né? E a DDP absolutamente volta a zero para reiniciar todo o ciclo, né? Que depois vem a repolarização. Notem que do lado direito aqui nós temos a formação do complexo QRS. Lembrando-se que esse complexo QRS ele tem
aproximadamente esse formato, né? Você tem aqui na parte inferior Q, na parte superior R e novamente na parte inferior S. Uma pessoa, por exemplo, que tem esse complexo QRS muito elevado, muito alto, né, digamos assim, uma amplitude exagerada, é algum problema cardíaco. Uma pessoa que tem esse complexo QRS muito desviado, defletido para baixo, essa pessoa pode estar sofrendo um infarto. E é isso que a gente vai falar no próximo slide, no próximo vídeo. Vou apresentar para vocês as alterações que acontecem nas ondas P, nas ondas QRS, né? A onda P do lado esquerdo agora. A onda P ela tem que ter um tamanho, uma altura ideal, ela tem que ter uma largura também ideal. Ela não pode demorar muito, senão é problema na transmissão, na despolarização. A onda QRS também tem que ter uma altura ideal. Então a gente vai falar isso no próximo slide, no próximo vídeo, onde nós vamos discutir 3 ou talvez 4 patologias, fazendo essa conexão com amplitude, com tempo de propagação, para que você perceba a inserção entre a física e a biologia nesse caso. Então é isso, pessoal. Aguardem o nosso último vídeo. Espero que esse também tenha sido bastante esclarecedor para vocês e que tenha contribuído muito dentro da proposta da interdisciplinaridade.